Boa noite, gente. Tudo bem? Tô anotando o nome da live. Oi, Rê. Oi, Antônio. Ai, não tô achando. E aí, como você está? Como está aí em Portugal? Deixa eu fixar o comentário. Hoje eu convidei a Carla Calazans para estar aqui com a gente. Ela já enviou uma solicitação pra gente começar. Lá, Carlinha, vamos lá. Oi, Pri! Ô, Antônio, aqui tá bem, graças a Deus. Muito trabalho. Oi, Carla, tudo bem? Oi, Juliana, tudo bem? Como vai você? Bem, tô bem feliz por você estar aqui com a gente, Eu, por ter topado trazer, né, bater esse papo sobre um tema tão importante que é o homeschooling. E eu vou pedir então para você se apresentar para o pessoal. tá certo. Eu quero agradecer a você, porque essa é a minha primeira live compartilhada Legal? e te conhecer também, né, nesse seu trabalho lindo de divulgar educação. E eu queria me apresentar, né? Eu Vamos lá. sou Carla Calazans, né? Sou pedagoga por formação e trabalhei durante vários anos na rede pública de ensino como professora, coordenadora, diretora de escola e também na escola particular de ensino. Também fui diretora de escola particular da quinta série ao terceiro ano. Então, assim, minha vida profissional permeou pela educação, né? Aos 17 anos que eu comecei já a trabalhar na rede pública, onde eu passei no concurso. E em 2005, quando minha filha tinha 2 anos, aconteceu algo inusitado, né? Eu deixei de trabalhar e comecei a fazer o homeschooling com ela desde 2005. Então foi assim que entrou o homeschool na minha vida. E para tanto, eu criei esse Instagram Homeschool Café justamente para compartilhar dessa minha experiência, desse meu estilo de vida, né, para as pessoas que não sabem ainda que existe esse modelo no Brasil e que é um modelo que vem assim sendo tendência a cada ano e principalmente agora no tempo de pandemia. Nossa, Carla, muito legal. Assim que eu descobri o perfil da Carla, eu fiquei apaixonada porque é um assunto muito novo. Mesmo eu sendo da área da educação, eu não conheço muito. Quando eu morei no Japão, eu cogitei essa possibilidade de fazer homeschooling com os meus filhos por causa da adaptação escolar que foi muito ruim lá, mas lá não era permitido. Embora crianças estrangeiras lá não têm obrigatoriedade de estar na escola. Mas mesmo assim eu fiquei um pouco insegura por não dar conta, sabe? Medo de não dar conta de ensinar as crianças. Então, eu quero falar sobre isso, quero que você conte a sua experiência para a gente, mas antes, eu queria que você explicasse o que é o homeschooling, assim, bem detalhadamente, porque eu descobri hoje que tem muita gente que não sabe o que é isso. Isso mesmo. Homeschooling seria a educação domiciliar, que realmente não passa na cabeça de muitas famílias brasileiras, porque o normal, a criança ao nascer, a mãe já planeja toda a estrutura educacional, onde vai fazer a educação infantil, onde vai fazer o ensino fundamental, onde vai fazer o ensino médio. Aí entra essa modalidade que é o homeschooling, comum nos Estados Unidos e mais de 60 países. Só que no Brasil ainda não é tão divulgado.
Agora, com as redes sociais, é que ficou mais intenso essa modalidade, porque muitas famílias têm aberto suas casas, suas vidas e compartilhando um pouco de como funciona o ensino domiciliar. Então, para começar, o homeschooling é onde os pais decidem educar seus filhos de forma integral, tanto a parte emocional como a parte espiritual e também a parte intelectual, certo? Então, esse é a questão do homeschooling, que está começando a se popularizar muito mais agora por conta da pandemia. Muito legal. E conta pra gente que deixa eu pegar aqui que eu anotei um monte de perguntas. Você disse que começou, só um minutinho, isso aqui, o homeschooling com a sua filha desde cedo. Ela Isso. chegou em algum momento ir para a escola ou não? Isso, então vamos lá. Em 2005, quando ela tinha 2 anos, então eu digo assim que eu fui mordida pelo bichinho do homeschooling. Despretensiosamente, eu comecei a trabalhar com ela, porque com 2 anos não existe a obrigatoriedade do ensino regular, certo? Então eu comecei a brincar com ela, né? Através dos jogos educativos, através de leitura, que sempre na minha casa houve esse momento de leitura em voz alta, de contar história, de escolher bons livros, né? Clássicos, poesias. Então já é costume da nossa casa, mesmo ela não tendo a prática de leitura. Então nós desenvolvemos isso na nossa casa. E quando ela chegou aos 5 anos, foi um grande desafio para mim. Embora eu seja professora alfabetizadora, né, dessa rede toda, né, de tantos cursos, eu me senti insegura nesse momento de ser a responsável pela alfabetização da minha filha. Só que aí eu enfrentei meu primeiro medo. Se eu conseguir alfabetizar minha filha, eu vou muito mais adiante. Então, esse foi um ano de desafio para mim, enquanto mãe, enquanto responsável pela educação dela, certo? Porque se eu falhasse, eu ia ficar muito triste. Então, começamos a alfabetização. E com 5 anos e meio, ela já conhecia o mundo letrado, começou a ler Aldós, começou a ler os livros. A gente fica, assim, muito feliz com a rapidez e a evolução do desenvolvimento intelectual que a gente proporciona aos nossos filhos estando em casa com eles. Então foi aí que começou realmente o grande desafio e também a ponta que deu seguimento ao homeschooling até o momento. E deixa eu te perguntar uma coisa, uma curiosidade. Você é educadora, né, pedagoga de formação, foi diretora de escolas. E o que te levou a tomar essa decisão pelo homeschooling? Então, veja só o que aconteceu. Eu observava muito, enquanto eu era profissional da educação, tanto na pública quanto na particular, eu percebia claramente, isso eu não tinha ainda filhos e eu não estava grávida ainda. Estava casada, porém não tinha filhos. E eu observava o esforço que os professores faziam para dar sua aula, dar seu conteúdo e a dispersão dos alunos naquele tempo, né, de 50 minutos de aula ou de 100 minutos de aula, o professor de matemática, o professor de português, que se preparam realmente para fazer um bom trabalho em suas salas. Só que o aproveitamento, digamos assim, que é muito pequeno nesses 100 minutos, né? E que de uma turma de 20 alunos, apenas 5 eu consegui pesquisar isso. Realmente, só 5 alunos se interessam mesmo pela aula, porque tem uma base atrás disso, uma família que dá esse suporte para que eles consigam aprender de verdade. Os demais precisam fazer banca ou só estudam para tirar aquela média, né? Então, não tem uma preocupação
uma vontade realmente de aprender. Então, esse foi um dos pontos, certo? E esse ponto, quando eu fui para trabalhar em casa com a Júlia, eu percebi que com um tempo reduzido, ela aprendia muito mais, certo? Então, assim, o tempo que a gente utiliza na educação infantil, no ensino fundamental, um tempo de 3 horas aulas, certo? Como é a minha experiência do primeiro ao quinto ano, que era a fase da educação do ensino fundamental 1, eu sentava com ela de 9 ao meio-dia e o aprendizado era muito grande. Tanto é que eu parei por 6 meses de trabalhar sistematicamente a educação, porque ela já estava avançada demais para a idade dela. Se eu fosse colocá-la nesse período de volta, digamos assim, para a escola, ela estaria muito além da série dela e da idade dela na escola regular. E respondendo uma pergunta que você colocou, eu nunca coloquei ela na escola, né? A nossa família sempre foi responsável pela educação dela, tanto na educação infantil, como no ensino fundamental 1 e 2, e agora no ensino médio. Ela está no 2º ano, e aí ainda continua. Nossa, essa história é muito legal, porque eu nunca tinha conhecido ninguém aqui no Brasil que tivesse optado por essa modalidade de ensino. E aí, você falou uma coisa muito interessante, que não estava aqui no meu script, mas sobre o ensino, né? Sobre o professor, apesar de estar preparado, né, de ser um especialista muito bom naquilo que ele faz, ainda assim ele não consegue reter a atenção de todos os alunos. Você acha que qual é o papel, não da escola, mas do MEC nisso? Porque a impressão que eu tenho é que eles pegaram e fizeram, a impressão não, eles fizeram foi feita uma linha de produção da educação, Isso. né? Então, eles colocam todos os alunos da mesma faixa etária numa sala de aula e ensina todos os alunos da mesma forma. E eu entendo que a educação, ela precisa ser personalizada, porque cada criança tem uma característica, uma habilidade diferente, tem mais facilidade numa coisa, menos em outra. Alguns alunos retêm mais a atenção, outros não. Eu te falei que eu atendi uma menina que ela tinha pavor de trabalhar, apresentar trabalhos em grupo. Isso. E para ela a escola era uma tortura. E agora em casa, com a pandemia, a mãe dela tem notado assim uma grande diferença na qualidade de vida da filha, porque ela está muito mais feliz e ela está de fato aprendendo. A mãe percebe que ela está aprendendo, né? Ela está envolvida naquele ensino. Apesar de muitos criticarem o ensino online, também acho que poderia melhorar essa forma que vem sendo feita, mas ainda assim, para algumas crianças, é uma necessidade o homeschooling. Porque para muitas, né, eu diria até que para muitas, a escola não atende às necessidades da criança. Então, eu acho interessante quando você fala isso, porque para os pais que estão assistindo, e inclusive teve até um que perguntou como você fez quanto à legislação, eu quero saber isso também. Sim. Mas eu sempre falo assim que as grandes mudanças, elas começam pelos pais. Isso. Né? Quando os pais percebem a necessidade, eles vão atrás e eles conseguem mudar leis, enfim. Então, para os pais que estão assistindo, conhecer a história da Carla e da filha é muito interessante, porque a gente vê que é possível ensinar em casa e que, de fato, a criança ela tem uma qualidade muito melhor na aprendizagem, desde que o pai ou a mãe esteja disposto realmente a ser ali o facilitador da aprendizagem da criança. Não adianta também colocar a criança e gritar e ameaçar, enfim, colocar de castigo, aí não dá certo. Então, conta pra gente, Carla, como que você fez com a legislação? Porque ela já está no ensino médio, né? E eu olhei os seus stories hoje,
E eu vi que a sua filha é super comunicativa. Então, eu quero saber quanto à legislação e também na parte da socialização. Como que foi feito ao longo desses anos? Então, são várias perguntas que a gente vai tentar Isso. colocar e É que eu você não me vai contive, puxando eu as me que eu empolguei. passar por cima, tá certo? Então, vamos falar primeiro sobre a questão do sistema de ensino que realmente é feito para massa. Não atende às necessidades individuais, né, de nenhum aluno. Então, o aluno que está na média, ele se adequa à escola. Aquele aluno que está acima, e eu tenho até uma pergunta aqui, ó, como fazer o homeschooling com filhos, com crianças com altas habilidades? Alguém também perguntou sobre isso. Então, assim, a escola ela não está preparada. Os professores estão preparados, eles realmente são capacitados para isso. Só que a escola trabalha com a média, ela não consegue trabalhar com o gênio e nem consegue atender às dificuldades daqueles que têm uma lentidão no aprendizado ou que têm algum problema de aprender, né? E a média fica por conta de que aprende aquilo que está sendo dado ou cobrado, porque já acostumou com o sistema de avaliação, você estuda só para passar na prova, né? Então, criou-se essa rotina que é difícil mudar. E aí que entra o homeschooling. As famílias que podem aderir a essa modalidade de ensino, a esse estilo de vida, pode fazer com que cada filho aprenda de uma forma diferente, respeitando as suas habilidades. Aí você colocou que Júlia é muito comunicativa. Isso. Júlia, quem conviveu comigo, sabe que ela é introvertida. Era muito tímida quando criança. Então, assim, tinha medo de gente. Aí muitas pessoas que andavam próximas, familiares, falavam assim: você precisa colocar a Júlia na escola para ela se socializar, porque ela é muito tímida. E será que a escola está preparada para trabalhar com um tímido? Será que não vai criar mais um problema? Então, assim, nós como família homeschooling, nós demos essa estrutura de segurança para ela desenvolver essa parte de se tornar uma pessoa sociável, certo? Então, os pais são os principais responsáveis pela estrutura emocional dos seus filhos. E aqui eu vou fazer um grande parêntese para falar sobre a questão da pandemia. Como foi importante para nós, famílias, embora eu esteja em casa, certo? Eu já faço o homeschooling, mas esse momento de pandemia, onde nós ficamos entre nós como família, foi muito importante. Porque todos nós temos nossos compromissos sociais, né? A gente tem igreja, família, tem uma rotina social. E nesse momento nós fomos forçados a ficarmos em família, as pessoas próximas. Então, nós percebemos quanta lacuna nós temos em nossas casas, em nossos lares. Quanto nós precisamos conhecer nossos filhos, amar nossos filhos, conhecer o coração, o sentimento, as emoções. E isso tem sido muito difícil para muitas famílias, certo? Mas é um momento de tudo a gente tem que tirar o melhor proveito. E eu dei até uma sumidinha do Instagram, porque nesse momento de pandemia, durante os 2, 3 meses, eu fiquei assim, observando o que estava acontecendo no mundo e me voltando para este momento. Então foi um momento de estar mais próxima de Júlia, né, como filha do meu marido, proporcionar realmente momentos agradáveis, tirar todo aquele mau humor que às vezes nós mães temos, né, que é comum, é natural se irritar.
Então, assim, houve uma transformação, aquelas mães que estão atentas. E as que ainda não estão atentas, é momento. Tem uma palavra na Bíblia que diz assim, que devemos converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Eu acredito que este é o momento de a gente converter o nosso coração aos nossos filhos, amá-los, ser esse alicerce que eles precisam, porque muitas vezes nossos filhos estavam carentes de nós, né? Nós queremos dar o melhor da escola, dar um curso de inglês, dar aula de piano, natação, o que for. Muitas vezes eles estão precisando só da nossa atenção, certo? Então, esse parêntese, né, da questão da pandemia, que foi um momento que tem assim, ó, ligado mesmo nós, e a gente vê como é importante a nossa família, como é importante a gente perceber a habilidade de cada um, que às vezes a gente nem notava que nosso filho tem ou que tinha, e a gente se despertou para esse novo olhar, né? Então, nós, famílias, não podemos perder esse momento, né, de estar nessa de escola online, né? Muitas famílias estão na escola online. Então, assim, aproveita esse momento. Não se preocupe tanto com o intelecto, mas se preocupe em formar essa base de amizade, de alicerce, que nossos filhos vão sair transformados desse momento e nós também. Vai ter muito aprendizado. Nossa, o que você falou é genial, porque eu falo isso para os pais e eu até alguns professores, eles brincam assim, que o mundo não está preparado para ouvir o que eu tenho para falar, porque fala assim, é muito disruptivo mesmo, né? Que assim, fala essas coisas, a pessoa vai falar que você tá louca, tá maluca. Isso. E é assim, os pais falam, muitos, né? Falam assim, as crianças vão perder o ano, vão perder o ano. E eu falo assim, gente, vão perder o quê? Se você perguntar para qualquer criança o que elas estão achando dessa pandemia, elas estão achando ótimo ficar com o pai e com a mãe. É verdade. Elas estão amando isso. Nossa, o meu filho, ele tá numa alegria, sente a falta dos amigos, do brincar. Do brincar. De ir para a escola. Não de ir para a escola. Porque quando você pergunta para a criança, pelo menos a maioria, o que você mais gosta na escola, ela pode falar dos amigos, do professor, mas ela dificilmente ela fala das relações humanas e não do acadêmico, né? Então, a gente percebe hoje que, graças a Deus, tem muitas pessoas com os olhares voltados para as habilidades humanas mesmo, né? Aquilo que a criança pode desenvolver, a gente mesmo pode desenvolver e aprender. E esse período de pandemia, ele tem sido, assim, um grande aprendizado para todos nós. Isso. Principalmente quando você fala dos pais olharem para os filhos e conhecerem os filhos e amarem os filhos pelo que eles são. Isso. Os pais, geralmente que trabalham fora, deixam a criança o dia todo na escola, eles criam uma perspectiva daquilo que é o filho. Isso. Mas eles não conhecem realmente quem é a criança, quais as necessidades dela, quais as dificuldades. E aí, para suprir essa falta, eles vão lá e dão coisas materiais. Isso. Né? E nesse momento, pelo menos aqui em casa, nós não estamos comprando coisas materiais. Né? A gente está mostrando a nossa afetividade, gastando nosso tempo, fazendo outras coisas. Então, antes era shopping, comer fora. Isso. E sempre você está dividindo a sua atenção com alguma coisa. E agora a gente tem a oportunidade de estar ali 100% com os nossos filhos e realmente conversar, entender, né? Ouvir sobre eles. Conhecer quem eles são. Porque mesmo que sejam crianças, eu sempre falo isso. A gente adulto acha que criança não tem o que querer, não tem muito a contribuir com a gente, mas é o contrário. Eles têm muito mais a contribuir conosco do que a gente com eles. Porque eles têm aquela inocência e aquele vigor e aquele olhar criativo que a gente foi perdendo com o tempo.
né? Exato. De acordo com as nossas responsabilidades, até mesmo a escola tira um pouco disso. A escola Exatamente. tira esse movimento que a gente tem de ser curioso, de tentar coisas novas, porque ainda é um ambiente em que não se pode errar. E quando você não pode errar, você não arrisca, né? Exato. Então, quando eu começo a observar meus filhos e a ver as coisas que eles falam sem medo, tem umas coisas muito nada a ver, mas que são engraçadas, e tem muitas coisas também que me fazem pensar. Eu falo, olha só, que sabedoria, né? Da onde vem? Então, é muito legal. Lógico que a pandemia trouxe muitas perdas para todo mundo, perdas financeiras, né? Isso. Luto para algumas famílias, mas se a gente conseguir olhar o lado positivo, a gente vai ver que tem muitos ganhos também. E Exato. principalmente na educação, né? Acho Exato. que aí, peraí que eu já perdi aqui as minhas perguntinhas, mas eu vou já achar aqui. E aí, Carla, quando a gente conversou a primeira vez, você me falou que vocês costumam se reunir, né? Tem um grupo de homeschooling, uma Isso. família homeschooling que vocês chamam, que é Isso. Um como se fosse uma clubinho, né? comunidade, isso. E que É vocês assim. sempre envolvem as crianças em brincadeiras, encontros, socialização. Conta um pouco pra gente como que é. Então, quando nós começamos em 2005, haviam algumas famílias, inclusive, sempre quando alguém decide o homeschool, alguém influenciou. Então, tinha o nosso mentor, esse mentor, ele praticava o homeschooling com seus filhos, porque ele sempre reclamava da escola, né? Ia lá, olha, essa situação. No outro dia, outra situação. Ele falou, sabe quem está errado? Não é a escola, não, sou eu. Eu não me adaptei à escola, certo? E ele tirou os filhos da escola. E nós achamos estranho, porque a gente não conhecia esse modelo. E vimos ele trabalhar, né, de forma tranquila, certo? A educação dos seus filhos, são 3 filhos com faixas etárias diferentes, e realmente tem condição. Tem outra pergunta aqui que colocaram como fazer o homeschooling com filhos em etapas diferentes. Então, assim, tem gente que tem famílias numerosas, de 12 filhos, de 7 filhos, de 5 filhos, de 3, de 2 e eu com uma, certo? Então, assim, é desafiante para qualquer um modelo de família, né? Qualquer um desses modelos. Então, é possível sim trabalhar com faixas etárias diferentes. Isso é um motivo de de uma outra live específica, né? Para trabalhar os modelos de família e como trabalhar com cada tipo desses. Então, voltando ao clubinho, né? Então, outras famílias imitaram esse mentor. Então, assim, no grupo que eu participava, tinha umas 8 famílias, isso em 2005, onde não havia ainda essas redes sociais que divulgavam, né, o homeschooling. Então, nós começamos, nos unimos como família e nos encontrávamos uma vez na semana e fazíamos um trabalho com, com essas famílias, um tema, certo? Às vezes a gente trabalhava um tema, vamos dizer assim, um sistema solar, e a gente apresentava esse sistema solar, as crianças trabalhavam durante a semana, isso em faixas etárias diferentes, às vezes tinha crianças de 2 a 10 anos, certo? E a gente fazia esse momento onde as crianças se encontravam, parava um momento para o acolhimento, com música, com louvor, com leitura da palavra. Então, assim, era um momento muito gostoso que nós, mães, nos socializávamos e também os filhos. Era um momento especial para toda a família. E nisso nós criávamos laços, laços verdadeiros de afetividade, de confiança mútua. Isso nesse momento. Mas uma peculiaridade do homeschooling. Cada família tem o seu modelo de homeschooling, certo? Aí existe o conceito que o homeschooling é liberdade educacional. Embora estivéssemos juntas naquele momento,
mas cada família definia o seu currículo, os seus valores, a forma de ensinar, que atividades extracurriculares seus filhos deveriam adotar. Então, modifica muito. Então, nenhuma família tem a mesma estrutura que a outra, porque os filhos são diferentes. Então, é a singularidade do homeschooling, que não trabalha com a massa, mas trabalha com os seus filhos. É muito legal isso. Eu vou colocando aqui as perguntas da Renata, que ela colocou, aí você vai respondendo. Antes, eu quero te falar uma coisa. Existe um modelo de escola, que é a Escola da Ponte, começou em Portugal com José Pacheco, e ele trouxe para o Brasil, mas pouquíssimas escolas trabalham assim. E é muito dentro do que você falou do homeschooling, não é um ensino em massa. Ele trabalha a individualidade do aluno. Sim. E faz o roteiro, o planejamento de todo o conteúdo que o aluno vai estudar, baseado na necessidade da criança e no interesse dele. Não que ele fale assim, eu não gosto de matemática, vou aprender matemática. Isso. Não. Eles estudam a criança, conversam, descobrem ali quais são os interesses dela, né? Sustentabilidade, ciências, sei lá, a lua. E aí, dentro desse contexto, os professores especialistas, eles colocam tudo aquilo que a criança que é importante ela aprender naquele ano. Isso. Então, é um aprendizado super envolvente e participativo. A criança, ela se sente mesmo protagonista. Outra coisa que você falou é que aprendiam crianças, né, de 2 a 10 anos. Elas estavam juntas ali estudando. Isso. Mais uma prova de que é perfeitamente, assim, aceitável e... Não era essa palavra que eu queria usar, mas possível. Que as crianças, elas aprendam, mesmo que estejam em idades diferentes. Né? Porque além de elas estarem aprendendo conteúdo, elas também estão aprendendo as habilidades sociais, que é do cuidar, né? O mais velho, do cuidar do mais novo, e o mais novo de poder aprender com o mais velho. Então, quando você mistura as crianças, você dá às crianças pequenas a oportunidade de irem além, né? De não se limitar só aquele conteúdo em massa feito para aquela idade. Isso. Aí, eu acho que são conceitos bem disruptivos mesmo. Isso. A gente precisa trabalhar para quebrar esses paradigmas. E eu já falei isso para você, mas eu fico extremamente feliz quando eu encontro pessoas que tiveram essa coragem, né? Porque precisa de muita coragem, porque você está indo contra tudo o que todo um sistema, exatamente. Aí, sobre isso que você falou, né? A questão da beleza, né? De trabalhar com faixas etárias diferentes. Hoje, nós temos aqui um espaço, né? De grama, então vem um outro grupo, não mais o grupo de Júlia, certo? De 2005, que já estão jovens, já é uma outra conjuntura. Mas existe esse novo grupo que se reúne aqui, que é lindo de ver. Esse cuidado dos irmãos, dos amigos. Alguns têm o espectro autista, o cuidado deles, né? De acolher ou deixar lá no cantinho, porque não é o momento de socializar. O respeito, a divisão dos lanches, né? Os gostos. É muito lindo ver os meninos cuidando das meninas, brincando junto, as mães sorrindo, rolando na grama. Gente, isso é realmente um momento significativo que vai criar marcas em nossos filhos, né? Vão ser adultos saudáveis, adultos que tiveram mesmo esse cuidado, essa presença que hoje tem tanto faltado nas famílias, a presença dos pais. Exatamente. E o aprendizado, ele está relacionado diretamente à afetividade, né? Isso. Então, a gente tende a aprender mais aquilo que nos envolve, que nos causa uma sensação boa. Isso. O que muitas vezes não acontece com as crianças com dificuldade de aprendizagem na escola, ou com TDAH mesmo. Eu já comentei com você, eu tenho TDAH, descobri depois dos 30 anos. Apesar de eu nunca ter tido um problema na escola, porque eu sempre fui aquela criança mediana, né? Eu me adaptei e eu consegui alcançar ali a minha média.
mas muitas vezes eu não me encaixava naquilo. Eu queria uma liberdade, eu queria poder fazer outras coisas. E hoje eu vejo muito isso, que vem desde criança, essa necessidade da liberdade, porque o aprender é livre, né? Ele Isso. não é limitado. E claro que não é culpa das escolas, não é culpa Isso. dos professores, Não. foi toda uma cultura envolvida, milenar aí, que a gente Isso. precisa mudar. Exato. Mas eu acredito que quando a gente limita os estudos, automaticamente a gente já perde um pouco o interesse pelo aprender, né? Por isso que a escola é tão maçante, por isso que você, quando conversa com os jovens, eles falam assim, ai, não vejo a hora de terminar os meus estudos, enfim. E isso vai além, né? E o triste é que isso vai até a faculdade também. E sobre isso, assim, eu já estou na parte de, digamos, definição da vida acadêmica, profissional, e vejo a questão do equilíbrio por conta de não ter aquela ansiedade, aquele medo, aquela competição. Não digo competição, mas aquela comparação. Será que eu estou muito abaixo da média, mais acima da média? Então você não tem muito o que saber, né? Então o aluno fica centrado e confiante naquilo que ele estuda, naquilo que os pais têm orientado. Por exemplo, eu não sei ensinar o ensino médio. Eu não tenho habilidades nem de física, nem de química, nem de matemática. Mas olha só o que aconteceu. No sexto ano, né? Porque ela nunca foi à escola, ela se tornou autodidata. Olha que liberdade, né? Você realmente define os conteúdos, define as estratégias e a criança, né, anda naquele caminho e você supervisiona, você é mentor, é um tutor ali, né? Incentivando, orientando nas dificuldades. Se precisar de algum professor particular, pode contratar. Então, há essa flexibilização no homeschooling. Mas, assim, hoje eu posso avaliar que o autodidatismo, o aprender a aprender foi significativo no homeschooling aqui em casa. Por quê? Porque quando a criança aprende a aprender, fica muito mais fácil de vir todas, isso você falou, a questão de definir os conteúdos dentro das habilidades que ela tem. Porque tem crianças que têm uma área mais para a questão da química, física, biologia, matemática, outros para a área da literatura, da comunicação. Então, cada família, cada pai observa isso no seu filho e das possibilidades ele voa. E o que acontece se esse filho tem dificuldade em alguma matéria? O pai vai deixar para lá? De forma alguma. Nós temos o compromisso também de, no tempo dele, certo? E semeando para que ele também passe a gostar e fazer realmente as atividades dessa modalidade que ele não tem muita afinidade e ele consegue aprender. E eu posso dizer assim, a minha filha sempre foi da área das exatas, certo? Então se desenvolvia bem. E ela era muito sucinta, a redação dela dava 2 linhas, era a mesma coisa do título. Ela, minha mãe já escrevi tudo. Aí eu falei, vamos agora descobrir uma maneira de você produzir textos. E a gente pede muita sabedoria a Deus quando a gente está no homeschooling, né? A gente fala, Deus, como é que eu vou conseguir proporcionar esse caminho para que ela descubra que a redação também é importante. E aí nós desenvolvemos, né, a redação nela a partir do 7º ano. E aí ela está no primeiro ano no ano passado, estava no primeiro ano do ensino médio, fez o Enem e na redação do Enem ela tirou 800 pontos no primeiro ano. Então, assim, dá para a gente
trabalhar as habilidades que eles também não gostam ou não têm facilidade em aprender. Então, nós pais proporcionamos isso, da linha naquele momento que eles gostam. Gosta de química, física, biologia, você avança. Gosta de estudar astronomia, proporciona, compra o telescópio, vai procurar nas universidades, tem cursos. Então, assim, o pai tem essa liberdade de trabalhar tudo isso, né? E é muito lindo. Outros têm habilidades com hortas, né? Com animais. Então, vamos estudar, compra um microscópio, trabalha dessa forma. Então, é lindo demais o homeschooling. Por isso que eu fico assim, com o olho brilhando Dá para ver. e colocando essa possibilidade para os pais que querem e desejam fazê-lo. Ô, Carla, a Valesca está perguntando, a Valesca é a cofundadora do Sim. Instituto Disruptivo e ela também tem um grande interesse nessa área, é tudo muito novo para a gente e a gente fica assim encantada com cada coisa que a gente vê. E ela está perguntando se você tem alguma dica para os pais, né? Como organizar a rotina, enfim, como fazer esse planejamento mesmo, quais fontes você buscou na época, quais fontes tem agora, porque já faz mais de 10 anos, né? Então, Isso. qual dica que você daria, assim, para quem quer começar? Para quem começar, primeira coisa, tem que ter um acordo na família. O pai e a mãe tem que estar de acordo, certo? O pai não pode falar, eu tenho que botar na escola, e a mãe falou, não, eu quero botar em casa. Porque é um trabalho de família, então tem que ter essa comunhão, essa definição mesmo, né? E aí começar. Primeiro, realmente, é fazer essa rotina de estudos, né? Nesse momento de quarentena, digamos assim, que muitas famílias estão fazendo escola online e erroneamente dizendo que estão fazendo homeschooling. É muito diferente. Por quê? Porque quando você faz a escola online, você tem um currículo pré-determinado para aquela série, os horários que a criança tem que sentar, os trabalhos a fazer, as avaliações que tem que cumprir. Então, ela realmente trouxe a escola para casa. Homeschooling não é escola em casa. Homeschooling é um estilo de vida. A família decide qual currículo, certo? Tem que estabelecer o currículo. E você me perguntou também que livros eu poderia recomendar. Isso. Esse livro eu não conhecia quando eu comecei. Dá para ver? Ensinando. O Trivium. Ensinando Trivium. É de Harvey e Laurie Dorn. Vou Esse livro. escrever aqui. Isso. Esse livro vai dar uma base para as famílias que desejam fazer o homeschooling. Aqui vai falar sobre valores, o que é homeschooling, e vai tratar de uma educação clássica, certo? Uma educação clássica fundada na retórica, na lógica. E esse daqui também vai ajudar um bocado. Educar na curiosidade. Da Catherine Fourier. E ela tem outra que fala também de educar na realidade. Então, esse livro do Trivium, ele tem o número 1 e o número 2. O número 1 é mais teórico e o número 2 ele vai tratar de como trabalhar com cada série. Então, é um livro assim que todas as famílias que queiram conhecer um pouco mais, pode começar por eles. Existem mais livros, mas para quem está começando, acho que esses dois aqui vai dar uma base, vai dar um brilho nos olhos, vai inquietar para realmente falar, será que eu consigo fazer o homeschooling? Né? Então, assim, voltando, a gente precisa ter uma rotina, certo? A mãe precisa realmente
colocar no coração que vai ser um trabalho que basicamente é dela, né? E aí ela precisa estar um período em casa, se ela não for totalmente dedicada ao lar, ela precisa pelo menos estar um período. Existem famílias que têm mães que trabalham fora o dia todo, existe, mas tornam o ensino domiciliar um pouco cansativo. Mas eu conheço também essa modalidade, né? De muitas mães que trabalham fora, mas decidiram trabalhar com seus filhos. E dá certo também. Ô, Carla, e você vê espaço para os professores no homeschooling, por exemplo, para eles estarem ensinando em casa a criança? Os professores contratados? Isso. Então, existe essa possibilidade também, certo? Porque, assim, o homeschooling é de muitos anos atrás, né? Várias personalidades foram educadas em casas com tutores, né? E não tinham a escola. Então, os pais contratavam o professor de latim, contratavam o professor de matemática, de política, de ciências, e aí fazia o currículo do seu filho, e grandes personalidades se formaram assim, inclusive presidente dos Estados Unidos, né? Então, tem muita gente boa que fez realmente o homeschooling. Então, no meu caso, eu contratei quando ela tinha 8 anos, eu contratei professor de inglês, certo? Porque eu não tinha habilidade mais de ensinar inglês. Também, quando ela tinha 5 anos, eu contratei uma professora de espanhol. Aí a professora vinha em casa e dava aula de espanhol para ela. Então, assim, todo o suporte que a família define no seu currículo e não consegue, não tem esse conhecimento suficiente, pode sim contratar professores. E eu acredito que o homeschooling, ele abriu esse leque, né, dessas aulas específicas. Por exemplo, as famílias que adotam a educação clássica geralmente contratam os professores de latim online, né? Sobre os materiais também você falou, e materiais para se trabalhar? Isso. Existem famílias que produzem já material voltado para o homeschooling, né? Então, existe material de alfabetização, existe material de matemática, né? Matemática Singapura e outros currículos que nós, da área de educação escolar, desconhecemos. Mas que quando a gente abre os nossos olhos, abre a nossa visão para o homeschooling, essas coisas tornam-se naturais e vêm, né? Sobre a crista da onda, você vê o que é importante. Então, assim, ultimamente existe essa onda, né, no homeschooling da educação clássica, retomando o latim, retomando essa habilidade dos jovens trabalhar a retórica, né? Então, assim, é muito lindo, é muito variado, né? Essa possibilidade. E os professores, sim, eles são contratados por famílias que queiram fazer. No meu caso, eu não contratei porque, como ela se tornou autodidata, ficou muito mais fácil aprender os conteúdos sozinha. E eu acho também que quando o aluno, a criança, né, ela tem essa liberdade de aprender, eu acredito que o autodidatismo ele acaba sendo assim uma consequência natural do Isso, processo, né? exatamente. Porque é algo que desperta a curiosidade. A criança já tem aquela curiosidade natural por aprender. Então, ela vai estar Isso. sempre em busca de algo. Isso eu acho muito legal e percebo também que durante a minha vida escolar, isso eu estou falando eu, Juliana, tem, né? Pessoas e pessoas. Mas durante a minha vida escolar, eu sempre quis fugir da escola e eu tomei o gosto por estudar depois de adulta mesmo, quando eu tinha a liberdade de escolher aquilo que realmente eu queria aprender, né? Aquela minha área de interesse.
A Renata ela perguntou aqui se você aplica avaliações sobre o conteúdo estudado. Certo. Renata, eu não, desde o ensino fundamental 1, eu não aplico avaliação. Por que que eu não aplico avaliação? Porque eu vim de um sistema educacional, certo? E eu percebi que isso era meio viciante, o aluno estudar para uma avaliação. Então, na minha prática, é muito individual, outras famílias podem não pensar assim, mas a minha prática foi assim. Eu comecei a ensiná-la nos detalhes, certo? O que é isso? Ela só podia passar de um conteúdo para outro se ela tivesse compreendido aquela habilidade. Ela não acumulava conteúdo sem aprender. Então, isso facilitou muito. Então, eu sempre estava presente e eu corrigia as atividades junto com ela. E ela recorrigia a atividade sozinha. Não era eu, mãe, professora, que recorrigia, certo? Nós juntas víamos a dificuldade que ela estava tendo e aí ela ia buscar meios de sanar aquele problema. Então, assim, aprendendo nos detalhes, eu não necessitei fazer avaliação, porque ela nunca passava de um conteúdo para outro se ela não aprendesse o conteúdo totalmente. Então, a gente sempre teve esse princípio, a filosofia da nossa casa, certo? Ô, De Carla, aprender nos detalhes e aprender como um todo. e isso, a neurociência, ela traz muito para a gente que o nosso cérebro, quando ele entra em alerta, né, quando ele Sim, percebe que está correndo perigo, ele congela, né? Ele começa a pensar em estratégias de sobrevivência. E sim, a prova, ela causa muito esse medo e esse alerta na criança. Então, em vez da criança se focar em aprender, ela começa a pensar em estratégias de sobrevivência, né? isso, Como alcançar essa nota. E aí ela não fica totalmente focada no estudo, em aprender. Ela vai tentar decorar, ela vai tentar colar, enfim, vai bolar ali alguma estratégia para só passar naquela prova, para alcançar a nota. E não em, de fato, aprender. Então, é por isso que eu falo que a gente não aprende, né? A gente decora. Aí eu isso, falo para os pais, eles ficam meio em choque. Eu falo assim, você não ensina o seu filho, você não consegue ensinar seu filho porque você esqueceu o conteúdo. Você não consegue ensinar porque você nunca aprendeu. É essa a exatamente. diferença. Exatamente. Aí tem essa pergunta: qual foi a maior dificuldade que você enfrentou no homeschooling? Então, eu vou dizer, não tem nada a ver com a parte educacional. Mas quando a gente começa o homeschooling, principalmente quando a gente tem algumas famílias que você se identifica e trabalha junto, então você fica ali confiando naquela outra família para você dividir tudo, né? Ser seu suporte, ser seu alicerce. Então, é, Júlia tinha um amiguinho onde eu e a mãe dele a gente sempre estava junto, né? Da mesma idade, da mesma série, do mesmo nível de aprendizado, porque isso muda também, né? De uma criança para outra. Eles tinham o mesmo desenvolvimento intelectual naquele momento. Então, quando essa outra família decidiu colocar o filho na escola, quando estava na primeira série, né? Alfabetizou em casa e colocou na primeira série, segundo ano. Esse foi um momento crucial para mim, porque aquele momento eu fiquei assim, pensativa se eu iria continuar ou não, né? Eu me senti enfraquecida, porque com ela eu era fortalecida. Então, nesse momento, ruiu algumas coisas dentro de mim que me deixou pensativa se eu iria continuar ou até quando eu iria continuar. Então, passado esse momento de dificuldade que eu senti internamente, certo? De estrutura, não foi de conteúdos. Aí nós decidimos, como família, a continuar. Embora todos desistissem, nós
tínhamos resultados positivos no ensino domiciliar e naquele momento firmou claramente que eu ia seguir o homeschooling para a vida toda. Isso tinha 7 anos. Então, esse foi um ponto crucial. É sempre, acho que o social, né? Não é nem... É que a gente já tem a nossa verdade ali, a gente já sabe o que deve ser feito. Mas acho que é o contexto externo que faz a gente ter a dúvida, né? Será que é isso? Será que eu tô certa? Será que eu tô certa? Será que a outra pessoa tá certa? Será que eu faço isso porque alguém está fazendo? Né? Então, assim, se você às vezes busca ajuda em outro, você pode enfraquecer essa sua definição e continuar ou não o homeschooling. Então, viva cada ano, viva cada dia. Se precisar colocar na escola, coloca, né? Mas quando a gente realmente toma essa decisão e vê os frutos, é muito difícil você retornar, né? A não ser que seja um caso específico, né? De voltar a trabalhar e não ter condição realmente de estar em casa para acompanhar seus filhos. Então, esse foi um momento, né, crucial. Agora, olha, já falta 5 minutos só, o papo tá tão gostoso. É mesmo? Voou. Voou. Deixa eu te fazer a última pergunta. Como que tá o homeschooling no Brasil? Vai ser... legalizado, né? Isso. Então, nesse momento, existe associações, né? No Brasil, existe a ANED, que vem lutando pela regulamentação, existem deputados, né, que estão lutando, inclusive a ministra Damares Alves também toma partido pelo homeschooling e está tramitando. Se vai legalizar ou não, fica a dúvida. Mas o meu conselho é que vale a pena, né, seguir esse caminho, porque se eu estivesse esperando desde 2005, minha filha estaria na escola nesse momento. E até aqui eu só tenho pontos positivos para colocar a respeito do homeschooling. Nenhum ponto negativo para você, para tirar o seu desejo, né, de praticar o homeschooling ou os empecilhos. Eu só tenho resultados positivos, tanto no lado intelectual como no lado emocional, formação de valores. Hoje eu tenho uma jovem que respeita os pais, que se relacionam bem com as pessoas, se relaciona bem com as pessoas, é sociável, ajuda, serve, faz atividades extracurriculares. Então, assim, são resultados significativos que se a gente às vezes esperar, tiver medo realmente de tirar da escola, porque o homeschooling não está regulamentado, nós vamos perder muito tempo. E é a força, né? A força da comunidade que faz as coisas caminharem, né? O processo ser mais rápido. Então, eu queria te agradecer. Falta 1 minuto e 35. Antes que o Instagram desligue na nossa cara. Quero te agradecer muito, de verdade. Tava super cansada. Eu ando, assim, numas semanas que é muito trabalho de estruturação e muito cansada mesmo. Mas o que me deu força foi esse tema tão importante, interessante. E o cansaço até passou, porque foi tão gostoso. Foi bom. Foi muito bom. Quero te agradecer. Falar para você divulgar aí o seu trabalho, as suas redes sociais, para as pessoas te seguirem. E já vou deixar um beijo para todo mundo. Agradecer também pelo tempo de vocês aqui, nessa 1 hora, ouvindo a gente. E mais uma vez, obrigada, viu? Eu te agradeço, Juliana, também por ter feito esse convite para popularizar, né, levar outras pessoas que não conheciam essa modalidade de ensino e ver que é possível no Brasil, que é uma realidade no Brasil. E agradecer muito por esse espaço, né? Que muitas pessoas que vão ver essa live depois possam realmente tirar dúvidas e decidir ou não pelo homeschooling, avaliar se vale a pena para a sua família, certo? E quem quiser saber mais um pouco sobre o homeschooling, só é seguir o @homeschoolcafé. Tem também o YouTube com depoimentos de pessoas que já fazem medicina no Brasil e estudaram